Boa noite, senhores jornalistas. Nesta sua primeira mensagem de Natal dirigida aos portugueses, o Sr. Presidente da República referiu um conjunto de desafios importantes que aguardam o país no ano 2017. Destaco em particular a referência que o Sr. Presidente fez à necessidade de o país substituir a gestão do imediato pela gestão a prazo dos problemas fundamentais com que é confrontado. O Sr. Presidente da República fez alusão a alguns deles. O crescimento económico anémico com que o país se debate, a questão da lentidão do sistema judicial, a questão da dívida pública que mantém níveis extremamente elevados. São problemas de extrema seriedade, sem a resolução dos quais o país não conseguirá ultrapassar essas mesmas dificuldades. No que toca ao PSD, ou no que depender do PSD, nós estamos disponíveis para fazer uma oposição que tenha em conta essas preocupações, estamos disponíveis para defender as causas pelas quais temos lutado e entendermos que o caminho a seguir tem que ser um caminho diferente em muitos aspectos daquele que foi seguido este ano. Pelo nosso lado, a fiscalização que faremos da atuação do Governo não deixará de ter em conta esses aspectos e o país pode estar seguro que, no que depender do PSD, nós trabalharemos no sentido de que esses problemas sejam devidamente identificados e os caminhos necessários para os ultrapassar serão adequadamente indicados e debatidos por nós, no sentido de garantir que o país conseguirá o desenvolvimento que merece e que os portugueses poderão ascender às condições de vida que lhes são devidas. Boa noite. Percebo naturalmente a passagem que escolheu do discurso do Presidente, mas nesta mensagem também o Conselho de Estado de Sousa dizer que neste ano de 2016 foi afastado o espectro de crise política iminente, do fracasso financeiro, da instabilidade social, que para muitos era inevitável, foi conseguida a estabilidade social e política, correção de injustiças, uma imagem mais confiável lá fora. Pergunto se não fez referência a esta passagem, porque obviamente não se revê nesta visão tão otimista do Presidente, e se de alguma forma se revê nestes muitos que consideravam inevitável este fracasso financeiro e esta crise política. Não, repare, a posição do Presidente da República é uma, a posição dos partidos políticos é outra. O que os portugueses exigem do Presidente da República é que ele seja capaz de fazer um discurso congregador e um discurso que motive, de alguma forma, a união entre os portugueses. Do ponto de vista dos partidos políticos, a obrigação que temos perante o nosso eleitorado e perante os portugueses no modo geral é respeitar e registar as palavras do Sr. Presidente da República, mas não deixar de alertar para as dificuldades que o país enfrenta. Temos dito e repetimos que era possível ter ido bastante mais longe e ter feito bastante melhor se o caminho seguido tivesse sido outro. Aquilo que temos é, para utilizar uma expressão que se popularizou bastante, é muito pouquinho relativamente àquilo que poderíamos ter. E o que eu aqui digo em nome do PSD é que é possível ter melhor, é possível fazer melhor e por nós não nos cansaremos de trabalhar e de lutar no sentido de demonstrar aos portugueses que esse caminho alternativo existe, que esse caminho alternativo nos levaria e nos levará a objetivos mais ambiciosos e a condições de vida melhores para os portugueses. O PSD também concorda que com o final da governação encabeçada pelo PSD deu-se por terminado um ciclo de crispação política, o Presidente alude a isso, não só à estabilidade política e social que se conseguiu, mas a um certo clima de crispação, aliás, continua um pouco exaltado apenas dentro do discurso político, como o Marcelo Rebelo de Sousa disse, e não tanto aos olhos da sociedade em geral. Repare, eu não quero comentar nos seus detalhes o discurso do Sr. Presidente da República, mas a crispação a que fez referência é, quanto muito, uma crispação que adivinha do comportamento daqueles que se opunham ao governo que esteve em funções durante 4 anos e meio, em momentos particularmente difíceis, em que foi preciso tomar decisões, e foi preciso, também elas difíceis, e em que foi preciso aplicar um programa de ajustamento que não foi sequer o Partido Social Democrata nem o seu parceiro de coligação que negociaram. E, portanto, se alguns irresponsavelmente entraram pelo caminho da crispação, não é esse o caminho que nós temos. O caminho que nós temos é o de dizer aquilo em que acreditamos, é o de lutar por aquilo que defendemos e é o de não ter receio em o fazer, mas fazê-lo dentro do respeito pelas regras e princípios democráticos, o que não se pode dizer que com frequência tenha acontecido quando outros estiveram no lugar da oposição. Boa noite. Sendo esta a primeira mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira mensagem da novo, o PSD ficou desiludido com o seu teor? O Partido Social Democrata não está desiludido com o teor da mensagem do Sr. Presidente da República, nem está desiludido com a atividade que tem tido o Sr. Presidente da República. Achamos que o Sr. Presidente da República tem tido
um comportamento que é aquele que é exigível a um Presidente que está acima das forças políticas e acima destes debates que caracterizam a atuação dos partidos políticos. O Sr. Presidente da República entendeu dar esta leitura que faz da situação no país. Nós, em algumas questões, partilhamos a visão do Sr. Presidente da República, nomeadamente quando ele faz, digamos, o elogio das capacidades nacionais, apela ao consenso entre os portugueses, destaca aspectos fundamentais para Portugal e para o prestígio de Portugal, como foi o caso da eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, do engenheiro António Guterres, que hoje mesmo inicia as suas funções, mas, como partido que tem as suas políticas, tem as suas posições, tem as suas convicções e não deixa, evidentemente, de combater por elas. Mas não sendo atingido quando o Presidente diz que a crise iminente que alguns esperavam, afinal não veio? Bom, haverá seguramente quem faça essa leitura e quem achasse que havia uma crise iminente perguntará a esses o que nós sempre dissemos e dizemos, é que era possível fazer bastante melhor do que o pouquinho que foi feito e que as políticas que defendemos e que continuaremos a apresentar aos portugueses permitiriam ao país ter um caminho de sucesso muito maior do que aquele que foi conseguido por este Governo. Muito obrigado, meus senhores. Boa noite e bom ano a todos.